Oi meninas, tudo bem? Hoje é o último episódio da série Passos que Inspiram, onde eu tô trazendo mulheres que me inspiram. Tem muitas outras, tá? Mas essas daqui também me inspiram muito. Hoje é um tema que eu gosto muito também, que é o tema de trabalho e empreendedorismo, que acho que tem tudo a ver também comigo, né? Porque eu gosto bastante de trabalhar, mas eu também tenho outras prioridades, então a gente vai falar um pouco disso também. E eu tô com duas convidadas que eu amo, e não percam, está super legal. São pessoas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir. A primeira que eu queria falar é a Marcela, minha amiga. Ela é minha amiga há mais de 20 anos. A gente estava acabando de falar ali, né? Uns 20 anos, ou seja, metade da minha vida. A gente não precisa entrar em vida. detalhes do tempo de vida. A por minha favor. vida é. A sua, você pode... Eu já faço, tipo, metade da minha vida eu já conheço a Marcela. Ela tem uma trajetória incrível na empresa que ela trabalha. Ela vai falar um pouco sobre isso, de como foi, quais são os obstáculos, os desafios, o que foi legal, né? O que ela pode dar de conselho para vocês, mulheres que estão começando, porque o nosso público é tanto mulheres mais maduras, mas meninas também que estão começando. E ela também pode falar um pouco disso, quem sabe se no espelho na Marcela, por exemplo, para ter uma carreira parecida, numa profissão parecida. A gente vai falar disso também. E também temos minha querida Flávia. A gente se conhece mais ou menos uns 2 anos, um pouco mais que menos que isso ainda. Só que ela parece que eu conheço também há uns 20 anos. Porque foi na. Ela tá pensando, será que foi 2 anos só? Acho que faz 2 anos e pouquinho. Não, acho que é minha, sabe por quê? Porque foi na inauguração, foi na época da loja. E a gente se conheceu lá no evento que a gente foi, que eu fui distante da loja, lembra? É verdade. Faz 1 ano e meio. Foi então, mesmo. assim, mas parece que faz mais, né? Parece. Mas, assim, foi uma amizade que deu match desde o início. A Flávia tem uma loja de decoração aqui em Taubaté maravilhosa. Muitos itens da minha casa vêm da loja dela. Ela tem um gosto refinadíssimo. Ela, acho que a sua profissão é design de interiores e ela ajuda vocês a montarem a casa e também preparar a mesa, gente. Ela tem um trabalho lá, junto com uma outra consultoria, Sim. que elas também apoiam de como você organizar a casa, de cuidar do seu lar. É incrível. Elas já fizeram aqui na minha casa. Foi muito legal, né? Então, por exemplo, tudo que está aqui na mesa veio lá da Flávia Decora. Da Flávia Decora. Na verdade, a maioria das peças aqui, né? Eu tive a honra de decorar a sua casa. Ela montou a minha casa junto comigo, junto com a Aribel. Sim. E assim, deu match também, porque você também tem o mesmo gosto, você entendeu o meu estilo, então tudo que você mostrava para mim, pode deixar que eu vou levar. Isso aqui eu também vou levar, porque ela é esperta, ela já foi, eu já entendi. Ela já foi, o que você acha desse daqui? Linda, eu olhava assim, nossa, vou ter que levar mais esse também, meu Deus, porque ela já entendeu o gosto. Eu costumo falar que a decoração, né, da casa, ela vai muito além, né? Eu costumo falar que a gente acaba decorando as almas das pessoas. É verdade. As pessoas que moram dentro da casa, né? Porque a decoração, ela transforma o ambiente. Isso traz leveza, isso traz tranquilidade, paz. Né? Que delícia ficar num lugar gostoso é um ambiente de morar, saudável, né? E é o lugar que a gente mais fica, né? Depois, Exatamente. Né? Tem gente que trabalha assim, mas assim, lugar que a gente descansa no final de semana, então tem que ser um lugar agradável, lugar seguro, né? A gente chega, seguro. A gente quer descansar, quer celebrar na mesa, quer estar com a família, né? Então, eu sou apaixonada. Tem um propósito. E sabe uma coisa que interessante está acontecendo, eu acho que é bom falar para vocês, meninas? Que todo mundo que eu estou trazendo aqui, vocês já notaram que todas têm um propósito com o que elas estão propondo para trazer, né? A gente já falou de tantos assuntos tão diferentes e são mulheres que realmente acreditam que o que elas fazem, aonde elas atuam, seja talvez no trabalho ou na igreja, né? Que a gente também trouxe, né, uma pastora aqui, tudo tem um propósito, né? Do que elas podem fazer para agregar a vida. Trouxemos até uma amiga minha também, que é a doutora Thaís, que faz harmonização, e ela faz com tanto cuidado, tanto carinho com as mulheres, foi super legal. Então, e vocês também, né? E a Flávia também tem uma trajetória incrível. Eu lembro a primeira vez que ela me contou a história dela, eu só chorei bastante. Porque é de superação total. Eu acho que vocês vão se identificar, principalmente aquelas mulheres que estão naquele momento de vida, às vezes que não sabem o que fazer, às vezes querem empreender e não sabem nem por onde começar, porque é realmente desafiador. A gente vai falar um pouco disso. Né? Quando a gente fala, né, um pouquinho, a semana passada,
né, você sabe, né, eu normalmente eu dou, não sei se você sabe, Flávia, mas eu dou aula para adolescentes na escola dominical da minha igreja. E nós falamos sobre comunicação. Porque normalmente eu levo para eles, né, a palavra, a gente estuda, mas eu também levo muita coisa do meu dia a dia, né, da minha vivência profissional, e eu falei para eles sobre comunicação. E uma das coisas que é muito interessante da comunicação, e o que a gente está fazendo aqui, é compartilhar experiências. É você ter o aprendizado, é você compartilhar, quando você se comunica, quando tem esse entendimento, é você ter a possibilidade de compartilhar. Então, para inspirar outros, né? Exatamente. A gente está usando esse momento aqui como um meio de comunicação também para compartilhar experiências, inspirar, deixar um legado. Sim, então, é bem legal, né? O propósito até, né, desse momento aqui com as mulheres, né? Com esses episódios que já tiveram, porque são momentos que, com certeza, além de inspirar, podem deixar legado. Exato. Que alguém vai fazer diferença para alguém, né? Exatamente. Isso é muito legal. E eu até falei, acho que eu não mandei mensagem para elas, eu falei que a gente pode ser voz. Né? Acho que a gente pode usar esse momento, esse mês da mulher. Cada uma, é muito engraçado, que a gente teve quantas? 12 mulheres. 12 mulheres, gente, alguém me ajuda aí, ó. Sério? Produção, 12 mulheres, né? 8. Eu já tô aumentando já. É porque você já tá falando das meninas que das estão... Próximas. Das próximas, não, atrás das aqui câmeras. Também, tem mulheres atrás das câmeras aqui também, gente. Mas no total, tivemos 8 mulheres com trajetórias completamente diferentes, com histórias incríveis, então não tem como alguém não se identificar, entendeu? Que é uma voz que pode inspirar alguém, e isso eu quero compartilhar esse momento, né, esses episódios com todos vocês mesmos, para que todo mundo se identifique de algum jeito e possa te tirar de algum lugar, para mostrar assim, olha, é possível ter uma boa família, é possível empreender, é possível ter um bom emprego, é possível se cuidar, que a gente falou muito de beleza também no episódio. Então, essa é a ideia. E que legal que a gente está falando um pouco aqui disso, que isso resume um pouco tudo que a gente já falou nos outros episódios, que esse é o último, né? E sabe uma coisa que eu acho legal, Josi? Porque no começo da minha carreira, eu não tinha, talvez, uma mulher que pudesse me ajudar a trilhar, a colocar os meus objetivos, a estar conversando. Então, é uma coisa que eu me preocupo muito com as mulheres que estão chegando, né? Então, a gente pode, talvez, o que eu não tive, a gente pode proporcionar para outras mulheres. Forte demais isso. Que tem isso, né? É muito importante. Então, eu acho que isso é legal, porque foi a dificuldade que eu tive no início, né? Na minha carreira, numa formação que era totalmente voltada a homens, trabalhando... Já começa a falar, pode já falar, porque ela é engenheira, né, de profissão, isso, né? Devo contar para Flávia, então. Não, não, tô brincando. Não, para todas nós. Sim. É para todas as... Ó, devo mostrar para aquela câmera ali, ó, para todas as mulheres, né, de quanto que quando você começou, você tinha uma carreira realmente voltada mais para homens, e como foi? Porque, por exemplo, né, na minha faculdade eu me formei apenas com mais uma mulher, né, só tinha eu e mais uma. Então, eu trabalho numa empresa que é do ramo de metalurgia, que é algo que é muito focado para homens. Era, né, porque hoje a gente tem mudado essa realidade. Então, no começo da minha carreira, eu me cobrava que eu tinha que ser... não, eu tenho que provar, eu tenho que provar. E com isso, eu me criticava muito, eu me cobrava muito. Então, assim, isso era bem difícil. E hoje, lá na fábrica, quando eu vejo mulheres chegando, novas engenheiras, né, com novas carreiras, eu me preocupo de ter essa conversa, de falar sobre vários assuntos. Há pouco tempo, teve uma das meninas lá que voltou de licença maternidade, e ela passou uma situação um pouco difícil, ela se cobrando ali e chorando. Depois da licença maternidade na minha licença eu pensei, eu não peguei os 6 meses, né? Eu peguei 4 meses, né? Eu também. Então, quando eu fui voltar, eu coloquei assim no Google, assim, estou sofrendo porque eu vou voltar a trabalhar. Vai ver o que ia aparecer, né? E apareceu várias respostas lá assim no Google, e uma das respostas falou muito comigo. E a pessoa colocava assim: se eu voltar a trabalhar com meu filho com 1 ano, com 2 anos, eu vou sofrer. Ela falou, mas eu entendo que eu preciso estar bem para que eu possa ser uma boa mãe. Então, eu entendi que, como eu me realizo profissionalmente, eu vou estar feliz e eu vou ser uma boa mãe para o meu filho. Então, agora, essa menina que voltou, ela não precisou colocar no Google, né? Você então, assim, estava lá para compartilhar, eu né? sentei, conversei com ela estava chorando, não vou dar conta. Falei, já vim várias vezes chorando, é normal, a gente chora, né? Então, assim, conversei com ela, eu acho que isso é importante, né? Das pessoas que estão chegando. E essa rede de apoio na empresa, eu sei também, né? A gente tem muitas mulheres na empresa que eu trabalho,
faz muita diferença para as mulheres persistirem, não desistirem também. Porque algumas falam assim, eu vou pedir demissão, não vou dar conta, ou vão trabalhar a vida, acho que toda assim, desequilibrada, porque ela já vem já de um cenário ali de 4 meses, porque é realmente desgastante como mãe. E aí, como que eu vou considerar? Já estava desgastante como mãe, porque às vezes não dorme. Quantas vezes quando eu voltei a trabalhar, eu tinha dormido super pouco. Assim, tinha dormido 1 hora, 2 horas. A gente vai conseguir, vai dar, é um momento. Sim. Né? A questão da maternidade é um momento. Sabendo que os nossos filhos crescem, a gente sabe que eles são prioridade, eu acho que é importante falar isso pra vocês, que a gente já falou isso em outro episódio, que a nossa família é a nossa prioridade. Sim, e eu trouxe a exatamente. Marcela por isso também, porque ela leva muito a sério isso. Né? Mesmo ela tendo aí sucesso profissional, né? Tá num nível super importante na Novelis, você ainda continua sabendo que a sua prioridade é a família. Né? Faz quanto tempo você trabalha lá? 20 anos. Uau. 20 anos. O tempo que eu conheço a Josi... Porque aí é uma coisa interessante, eu também trabalhei lá. A Josi trabalhou. Mas eu não conhecia ela lá, conheci ela na igreja. Eu tô fazendo um filme aqui, lembrando de um filme, porque eu tentei trabalhar também em metalúrgica e não consegui. Não conseguiu? Quase morri. Meu Deus do céu. Tá. Essa questão de ficar fechada, né? Cada um tem um perfil, né? inspetora de qualidade. Então, eu trabalhava o dia inteiro com 2 ferramentinhas na mão. Falei, não, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, não é isso que eu quero. Mas isso por conta de toda a transição que eu passei, por conta de crenças limitantes, enfim, porque o empreendedorismo eu tenho desde os meus 7 anos de idade. Eu não sabia, não tem... mas tinha. Né? Minha mãe não podia comprar lanche na escola e eu fazia artesanato, caixinha de artesanato, e vendia para comprar o lanche, né? Nossa, eu ia então depois vendia fome. perfume, vendia Não, mas eu tô falando, que cada um é de um jeito. Isso é muito legal você falar. Porque, gente, notem isso nos seus filhos, as mães. E mulheres também que têm um pouco disso. Porque eu posso falar por mim, eu também sou tipo a Marcela, né? Um dia depois eu vou falar de novo a história da loja pra vocês, mas vem muito mais do meu marido também de pensar diferente. Eu super tô junto, amo isso daqui, amo a loja, mas eu não tá na minha veia, assim, o empreendedorismo. Isso surgiu, né? Interessante você falar que vem do seu marido, porque realmente eu saí da caixinha por conta do meu marido. Então, né? É legal. Eu vendia muitas coisas, né? Ele sempre falava assim, vamos montar uma loja, você tem know-how para isso, né? Você consegue trabalhar o cliente, você ama isso, né? Aí quando eu tive coragem, né? Que eu venci todas as crenças limitantes, nós tivemos um café, né? Com uma sócia que eu engravidei e eu quis priorizar minha filha. E seu marido trabalhava com você? Não, ele trabalhava fora, trabalhava na fábrica. E você que tocava o negócio? Eu tocava, ele montou tudo para mim e eu tocava, né? Com a minha sócia. E só que daí engravidei, né, do meu filho, né? Foi nem da Larissa, foi do Lucas, do meu filho. Não faz tempo que você é mulher empreendedora, então. E daí eu falei, não, vou precisar priorizar eles agora, tal, enfim. E deixei e continuei empreendendo em casa, né? Então, trabalhava com tudo que eu gostava, perfume, roupa, lingerie, tudo. Né? Calçado também cheguei a vender e trabalhar. Mas chegou um tempo que ele também tinha essa essência empreendedora. E daí, com muita oração, muita conversa, eu liberei ele para empreender. Aí ele teve uma loja de ferragens, né, que também, por N motivos, ele ficou uns 3 anos, mais ou menos. E nós decidimos, né, empreender com a Flávia Decor, que é a loja de decoração, porque eu amava a minha casa, eu amava cuidar da casa, ir na casa das amigas. Gente, a loja é maravilhosa de linda. Falei, gente, o que é isso, né? Então... E a gente tinha um ponto já, né, próprio, né, que a gente locava. E daí surgiu isso na pandemia. Olha só que loucura. Foi na pandemia que surgiu? Foi na pandemia, Nós, com muita dificuldade, que isso é um papo mais longo, né, não é agora, Sim. mas para resumir, nós conseguimos reformar o ponto, que era bem velhinho. E era bonito também já, eu lembro aquelas fotos que você mostrou. O ponto mesmo comercial era bem velhinho, que era uma casa que a gente transformou em ponto comercial. Aí quando a gente reformou na Flávia Decora, 6 meses depois, meu marido, maravilhoso, 25 anos de casado, 28 anos juntos, faleceu. Gente, mas acho que é importante você falar, pausa aí. Quando ela me contou essa história, eu lembro que eu chorei muito. Porque eu falei assim, como que foi pra você perder, assim, seu marido? Ela tinha acabado de construir um sonho, né? Uma loja maravilhosa de decoração. E ela perdeu o marido dela. E eu queria que você contasse um pouco isso, porque isso faz parte da sua história. Sim. E do tudo, e você tá aqui.
né? Você passou por isso. Eu fico muito emocionada de falar dessa história. Uhum. E eu lembro que eu soube da história dela antes de conhecê-la, né? E aí, quando eu conheci, eu falei, eu já conheço a sua história. Então, e eu acho legal você compartilhar, mesmo que rápido, né? Mas assim, de falar, para que sirva também de exemplo, de inspiração para algumas mulheres que estejam passando por coisas semelhantes. Sim. E você está aqui, né? Passou, sobreviveu, e agora está aí com essa loja maravilhosa, está aí lá no centro da cidade. Sim. Mas acho que é legal você falar um pouquinho. O meu marido foi essencial, né, dentro do meu propósito de empreender, né? Ele que reformou tudo, me incentivou, porque eu sempre tinha o freinho de mão puxado lá em cima. Ele falava, solta esse freio de mão. Eu falava, não consigo, porque eu tinha essa crença limitante. Você né? Minha mãe não era capaz. E minha mãe nos criou, né? Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 1 ano de idade. Então, quando ela nos criou, eu e minha irmã sozinha. Então, ela é metalúrgica a vida toda, se aposentou em fábrica. Então, ela tinha esse sistema de que, não, eu preciso da carteira assinada. CLT. CLT. Tipo, quem é CLT tem muita dificuldade, né? Mas você já tinha essa veia quando você era criança, mas acabou... Mas ela não deixava desenvolver por medo mesmo, né? Mas olha, ele que fez com que eu voasse. A questão da crença limitante é tão forte que trava realmente as pessoas. É muito mental. sério. Assim, é como se ela mandasse sinais pro cérebro, eu não sou capaz. E é triste, porque a gente porque a pessoa tem muito potencial, mas ela mesma não acredita no potencial. E a gente acaba atrasando aquilo que Deus tem. Um ciclo, E daí é um ciclo, porque normalmente, né, então, na a mãe dela fez isso você com fala que todo pensamento gera um sentimento, que é uma emoção, que gera um comportamento. Então você acaba virando um ciclo, porque o pensamento que você traz da sua infância, a sua mãe tá falando, e ela fez isso porque ela achava que era bom. Sim, né? mamãe. Não, antigamente o legal era assim, como é que era assinado CLT. Sim. Porque o empreendedor era doido. Super orgulhosa, doido, mamãe. Então, para você ter essa quebra. Tanto é que ela foi muito bem sucedida no trabalho dela, sabe? E para você ter essa quebra, realmente é importante, assim, né? É uma quebra de paradigma. É quando a gente fala de metanoia, né? Que é uma mudança de mente. Então, é difícil mesmo. Então, né? Você conseguiu, seu marido foi fundamental o Júnior comigo, né? E foi muito rápido quando. Quanto tempo você abriu e ele 6 faleceu? meses depois ele faleceu. Meu Deus. Agora, dia 1º de abril, faz 3 anos, né? E foi muito chocante mesmo. Ele morreu de Covid, gente, o marido dela. Foi da minha família, tanto para a família dele, porque o Júnior faleceu no dia 1º e a minha sogra, a mãe dele, no dia 2. Então, foi muito forte, foi muito marcante. Porém, Jesus, o Espírito Santo e a família espiritual que eu tenho, né, que nós temos, porque a gente aqui é família, né, não me deixou parar. Amém. Eles me carregaram no colo. Literalmente no colo. Literalmente. Eu sou muito grata mesmo, porque eu não poderia parar mesmo. Isso que a Marcela falou agora no início, né, essa questão da gente levar isso que Deus tem feito em nós, né, a Josi fazendo isso, né, você, né, se colocando aqui para tá contando essa história, eu e quanto outras, né? Nós precisamos derramar isso na vida do outro, para que outras se inspirem mesmo. Exato. Porque hoje em dia, a gente vê muito na rede social, infelizmente, essa questão de inspirar meio romantizada, mas não, gente, ela é real. Real. Precisamos inspirar outras pessoas, cada um tem a sua história forte, né? E não, a gente sua, para mim, é uma das mais fortes que eu conheço. Né? Tipo, de inspiração para muitas pessoas. Então, não tem nada que nos pare, né? Nem luto, nem prova. A gente tem que fluir naquilo que Deus colocou no nosso coração. E eu lembro que você falou para mim, quando você me contou essa história, de que você também não podia parar por ele. Exatamente, porque né? ele Porque acreditou era em sonho mim. dele também, né? Ele fez tudo com você, né? Trabalhou muito, muito lá, sozinho. Piso, derrubou parede, ficava até meia-noite na folga. Então, eu não poderia mesmo deixar de continuar, né, para honrar a memória dele, principalmente, né, porque ele acreditava em mim e ele sabia que esse sonho ia fazer eu feliz. E não é para jogar confete em mim mesma, não. Mas eu fui uma mulher muito amada. Foram 28 anos. Eu conheci o Júnior, eu tinha 13 anos. Eu lembro que você falou isso pra mim. Casei com 16. Ele era um excelente. Fiquei 25 anos casado. Foi o único homem na minha vida, né? Então. Não, e super. Eu fui uma mulher muito amada. Você foi muito amada por ele, né? Fui muito satisfeita. Hoje em dia, curada do luto, né? Principalmente emocional e espiritualmente. Tem lutas muitas, tem desafios muitos.
mas Deus sempre tá à frente, a gente vai vencer, a gente vai continuar, a gente vai inspirar, a gente vai levar o amor de Deus e também colher do fruto do nosso trabalho, que é muito importante, né? Uhum. Não, e aquilo que você falou, né, de você não parar por ele e pelas pessoas, porque Sim. com certeza, como você trabalha também com coisas de casa, né, de empreender, assim, vai Aham. muita mulher lá, Muito. que às vezes precisa de uma palavra, que está às vezes com um casamento muito complicado, ou não está bem naquele Ó. dia, depressão, lotado, né, olha lá, viu? E Assim. ali, ó, essa oportunidade de atender, de apoiá-la, Uhum. e inclusive você faz, porque ela vem na nossa casa, né? Uhum. Ela nos ajuda a montar as coisas aqui em casa, o momento de estar ali com ela, de tentar ajudá-la também espiritualmente, fazer uma oração, acho que você faz tudo isso, né? Josi, essa clareza, sabe, de que o nosso trabalho é um ministério, sim, né, Isso é muito Marcela, e claro. não Qualquer parar. trabalho, né? Isso é importante Exatamente. falar. O nosso trabalho é um ministério, é muito importante, porque quando eu vou visitar uma casa, né, quando a gente vai fazer, a gente chama de visita técnica, né, então nós oramos antes, a gente se Amém. preparou, a gente se prepara espiritualmente, a gente se prepara profissionalmente para isso, a gente chega na casa do cliente, existe sim algumas casas que a gente sente essa atmosfera, sabe? Tá pesada, Uma né? atmosfera pesada, sim. E por que Deus nos escolheu para aquele endereço? É igual as peças. Quando as peças chegam na loja, o que eu faço? Eu consagro, eu oro. Aí, às vezes, tem uma pecinha lá, o Vitor, que é o gerente da loja, meu genro, né, que trabalha comigo, e fala, esse vaso aqui vai muito tempo aqui. Eu falei, não se preocupa, meu filho. Ele tem o endereço certo para chegar à casa certa. Todas as peças aqui têm o endereço. Então, eu sou muito feliz com o meu trabalho e dou glória a Deus sempre por isso. E, principalmente, lembrar do Júnior com muita gratidão, porque se não fosse ele ter orado, ter feito o que ele fez, né, ter colocado a mão no arado para me ajudar e me lançado, hoje eu não tava Olha aqui. só, exatamente, Uhum. ele foi te Então, família impulsionou, é né? tudo, é. Sabe uma coisa que eu falo também para as meninas? E assim, né, nós temos histórias diferentes, né? E nós três aqui já temos histórias diferentes. E o que eu falo é sobre isso, a gente ter esse momento de conversa, a gente compartilhar, mas entender que cada um tem a sua história. É isso. Exato, valorizar todas. E não existe uma história melhor ou pior, existe a sua história, né? E nós estamos construindo a nossa própria história. Exato. Eu me lembro que quando o João nasceu, meu filho, né, super lindo, quando o João sua nasceu, cara, né? Quando ele nasceu, eu tive um momento assim que antes de sair do hospital me deu uma crise de choro. Eu falava, ele não gosta de mim, eu não sei, eu não vou saber cuidar, eu sou engenheira, não vou saber, né, aquela coisa Porque assim. ela era toda assim. E... Lembro que no começo ela não gostava nem de ficar abraçando a gente, eu ficava abraçando ela. Gente, a Jos vinha me abraçar, gente. Ela falava, vou te abraçar, né? Então, assim, né, e agora ela gosta. Não, agora eu falo, nossa, o abraço é toda engenheirona antes, assim. Mas eu lembro que quando eu saí do hospital, e eu lembro que eu falava, eu não vou saber, meu marido ficou com medo, achou que eu poderia ter uma depressão. Pós-parto. Daí ligou para uma amiga, ligou para a Dina, para uma amiga nossa, que tinha acabado de ter, né, um filho. Então, sim, assim, ela foi em casa e ela falou, né, eu lembro até hoje, ela olhou para mim e falou assim, Má, você é a melhor mãe do mundo do João. Ela falou, ninguém é melhor do que você. Porque foi você que Deus escolheu. É isso mesmo. Então, assim, aquilo ali me fez, mudou totalmente. Então, eu ia errar, eu ia pegar errado, eu ia fazer, né? Eu ia dar banho errado, eu, mãe. Né? Mas assim, ela falou, você é a melhor mãe do mundo para ele. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo muito em falar para as mulheres, né, para as pessoas que eu tenho, os homens também, né? Vamos, né? Falar para as pessoas que eu tenho oportunidade, para os adolescentes, eu falo isso. Cada um tem a sua história. E a sua história, ela é sua, né? A gente fez, né, tem uma mulher única, você é singular, você é única, então assim, isso é importante também, é entender que nós temos cada um a nossa história, né, ela é única e muitas vezes vai depender de como eu vou reagir, né, para saber se vai ser uma história de sucesso ou não, mas ela é a minha. Sua mão. Na verdade, né? eu falo bastante quando até faço algumas palestras, que a gente é protagonista da nossa história. Não é meu marido, seu marido te ajudou, mas se você não tivesse tomado a decisão de fazer, não ia dar certo. A própria Marcela, muitas pessoas falaram para ela essa questão, né, do João e dela voltar a trabalhar, mas se ela não tomasse ação da história dela, que tipo de história ela ia ter? Exatamente. E essa questão de você ser protagonista, é isso que a gente quer valorizar, inclusive em todos os episódios a gente fala isso. Toda trajetória é importante e ela pode te inspirar. Não é para você ficar inveja da história da Marcela ou da Flávia. É para te inspirar a talvez sair do seu estado atual, nessa questão de eu
eu não sou capaz, eu não sei fazer Uhum. nada, eu não posso ser mãe, não vou dar conta de ser mãe, eu não vou dar conta de ser empreendedora, ou de trabalhar né, numa fábrica, quem Não, é gosta. importante falar Tem também que muitas coisas que a gente pode fazer. Mas assim, nós precisamos ser os protagonistas da nossa história. E a gente De não tem sair, de, tipo, deixa a vida levar. É essa e que lembrar muitas que mulheres fazem, toda entendeu? história linda e, né, que dê resultado precisa de processo. Não esquecer disso, né? Que é pra Aham. gente aceitar, como a Josi está falando, né? Aceitar. Então vamos aceitar os processos, né? Das escolhas, das dificuldades, pra gente chegar naquele lugar. E sabe uma Que a coisa gente que eu almeja, sobre né? processo que é importante? Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que é fast food, que é tudo muito rápido, né? Então, hoje as pessoas estão tendo dificuldade de viver os processos. Que demora, né? Porque, gente, o processo... Demora. Uma vez eu fiz uma dinâmica com os adolescentes, eu falei, gente, ó, imagina que você tá com muita fome. Daí eu levei pra eles lá um Tupperware com arroz cru, né? E levei um monte de chocolate. Eu falei, gente, vocês estão com muita fome, tal, o que vocês vão comer? Daí eles foram todos no chocolate, óbvio, né? Claro. Eu falei, só que se eu falar pra vocês agora que com o que vocês comeram, vocês vão agora andar 1 milha, né? Aí, ó. E daí eu Legal. expliquei pra eles. Vou eu usar falei, essa dinâmica também no o momento. que eu expliquei pra eles? Eu falei, a gente às vezes tá naquela ânsia tão grande com fome que você vai no chocolate, que é coisa rápida ali, E não vai te e você sustentar. não espera o arroz, né? O arroz ali tava representando a comida, né? Uhum. Que você prepara, né? Você tem que ir lá pro fogão, né? Tudo bem, você pode fazer na air temperar. fryer também, né? Mas também, assim, mas tem ainda um assim, tempo tem ali, que ter né? tempo, Uhum. né? Precisa ter aquele tempo ali. E quando termina, imagina, é uma delícia quando você vê aquele arroz, né, gostosinho, Com certeza quentinho, eu né? troco o chocolate pelo arroz. Você tá com fácil, fome. né? E Na hora você que vai tá se pronto. alimentar. Você vai se alimentar e você vai andar muito mais. E às vezes na vida a gente faz isso. A gente quer ali aquela coisa rápida e não quer viver o processo. Né? Então, daí eu falo, né? Essa semana eu falei pra uma amiga lá na fábrica, eu falei, imagina, você vai comer uma banana. Você gosta de banana verde? Tudo bem, tem gente que pode até gostar, mas às vezes dá dor de barriga. Né? Você espera o momento ali, né? Do amadurecimento. E, então, isso é muito importante. Hoje em dia, a sociedade pede que seja tudo muito rápido. Não é, sabe, e isso que você falou, não só a sociedade. Eu acho que a forma da a tecnologia, tudo está muito avançado. Acelerando e a isso gente. está acelerando a gente e está acelerando muito mais as outras gerações que estão vindo. Sim. Então, por exemplo, o nível de... Eu não sou ansiosa, não tenho essa questão, mas... Eu tô segurando minha perna aqui pra não ficar assim. Não, mas assim, não, mas a nossa geração, ela ainda é muito menos que a geração que está vindo. Sim. Eu vejo pelo menos que onde a gente trabalha, as pessoas com 20 anos, assim, 20 e poucos anos, estão vindo com uma ansiedade de as coisas acontecerem tão rápido no trabalho, né? Então, assim, por exemplo, empreender não é fácil. Você vai começar com a loja, não é que você vai ganhar amanhã 500 mil reais, entendeu? Ou você, eu quero virar gerente amanhã. Às vezes a gente contrata trainee na hora, que é muito engraçado. Aí eles lá, mas assim, eles já ficam assim, mas quanto tempo que eu vou ser o gerente? Eu falei assim, olha, eu demorei tantos anos, o que aconteceu? Porque é naquela ansiedade de querer logo assumir postos mais altos e tal. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode afetar totalmente a geração, a questão da saúde mental, de não esperar o processo, como você falou, gostei muito do seu exemplo, vou fazer isso inclusive lá na fábrica. Vou com eles mesmo, mas é bom, para eles entenderem que precisa desse tempo, né? Que é um tempo de preparo para eles. Inclusive, hoje foi até engraçado, porque eu fiz uma reunião, tinha um ex-graduado da Oric, e hoje ele trabalha lá no Canadá. Ele virou um engenheiro top, assim, super especialista na área dele, tá lá, fala várias línguas, a família dele tá lá, e ele é um ex-graduado. E aí ele falou, inclusive, na reunião hoje comigo, falou assim, eu tava com outras pessoas também, e aí ele falou, gente, vocês não têm noção de quanto foi importante eu ser trainee. Na época eu não tinha noção que aquela etapa que eu estava em aprendizado, que tipo assim, que ficava lá, eram 2 anos de rotação. Você tinha que ficar em preparação, 2 anos. E ele falou assim, meu Deus, né, 2 anos e tal. E ele falou que hoje ele sentiu, ele falou isso na reunião para várias pessoas. Eu não tinha noção do quanto era importante aquele período de aprendizado. Mas eu tive uma situação assim também, tinha uma vaga de liderança, eu era engenheiro sênior já, e tinha uma vaga de liderança. Aconteceu uma situação que eu me senti super injustiçada. A gente sempre acha, né, que a gente é, né? Então, super, né? Eu ia pra fábrica chorando. Nossa, eu ia chorando, Jesus, porque o Senhor, porque o Senhor permitiu e tal, né? Mas eu sempre falo pra Deus, Senhor, deixa eu chorar. Eu sou super mimada, então se for assim, você me deixa chorar. Vai passar. Assim, vai passar. Mas eu ia assim, não acredito, eu sofrendo. Então fiquei, acho que mais 1 ano, daí surgiu a vaga de novo e eu fui. Quando eu assumi a liderança,
Eu olhei e falei, Senhor, obrigada. Meu bem, que tu deixou Porque ser. se fosse há um ano atrás, eu não estaria preparada. Eu olhei e falei, nossa, aconteceu uma situação que eu falei, eu não saberia como agir. Então, esse um ano foi excelente para mim, foi providencial. Então, é o que a gente fala do processo. E dentro do processo a gente pode se conectar com pessoas, né? Pessoas que já passaram por essas experiências, né? Que podem dizer sim para as histórias das outras, né? Pessoas, para que a gente venha aprender e seja mais leve esse processo. Né? Inclusive você mesmo, né? Você pode, Uau. inclusive, mostrar como... Você faz o quê? 4 anos que você é empreendedora? Vai fazer 3 anos agora, dia 1º 3 de anos que abril. você tem a loja. 3 anos. Isso. Então, 3 anos. Então, você já tem mais ou menos assim o caminho, né? E aí as pessoas também têm que... Viu, mulheres? Se vocês querem fazer e tentar errar menos, não que a gente não vai errar. A gente erra. Opa. Então, procurem pessoas que são mais experientes, né? Como a Flávia, que já Exato. começou um negócio há mais de 3 anos. Eu e o Aribel vamos aí para o nosso 2º ano de loja. Vai completar agora em julho. A Marcela, 20 anos, né? Trabalhando na empresa dela. Eu faço mais de 16 anos esse ano que eu trabalho lá na Oric. Então, assim, são histórias que podem te ajudar também. Então, é por isso que eu queria trazer vocês. E aí, aproveitando, eu queria que você falasse um pouquinho, né? De como foi para você chegar lá. Não, o que precisou ser feito? Qual foi o desafio? Foi um processo. Um processo gigante. Porque assim, eu lembro que você começou como estagiária, né? Eu entrei como estagiária de engenharia no LF. Era eu estagiária. E assim, numa época que não era igual agora, tá, o estágio. Eu falo às vezes para os estagiários, eu falo, gente, era 8 horas, era sábado, domingo, agora, né? Agora é mais certinho, não pode passar muito. 8 horas, né? Agora são 6 horas, diferente. Né? Mas tudo bem, não vou falar nada. Mas assim, eu entrei como estagiária. E daí, Flávia, assim, quando eu entrei também teve um propósito, assim, era uma vaga que não era para mim. Um amigo meu tinha recebido a vaga de estágio e ele não pôde ir. Ele falou, você não vai no meu lugar? Eu falei, vou, tá bom, né? Vou lá. E quando eu cheguei lá eram 12 pessoas, mas quando eu cheguei tinham 3, eu e mais 2. Nossa! Então, assim, eu sei. Foi fácil. Então, eu assim, sei que realmente foi o Senhor que abriu a porta, né? Mas uma coisa que é importante, a gente fala, né, de como o Senhor abre a porta, como o Senhor cuida, mas a gente precisa estar preparado, né? A gente precisa também buscar, sim, né? E daí, então, mas quando eu entrei, na minha época, eu fiz 2 anos e 8 meses de estágio. E eu lembro que quando começou a chegar no final do estágio, eu falava, e agora, né? Eu tenho que já começar a me preparar, ver, né, novos caminhos. E eu lembro que eu cheguei no meu gestor e perguntei para ele. Ele falou, Marcela, é o seguinte, você não tem que ter esse tipo de preocupação. Eu tenho que ter. Continua fazendo o que você faz, trabalha bem. Ansiedade aí, ó. Ele falou, porque eu tenho que estar preocupada, eu preciso achar uma vaga para você em algum lugar, né? E eu acabei me efetivando até antes de terminar um contrato, né? O contrato terminava em dezembro, eu efetivei em outubro. E daí começou. Num primeiro momento, acho que é importante falar também, eu não era formada ainda, então a vaga que eu entrei era uma vaga mais assim, não era uma vaga de engenheiro, né? Eu até trabalhei no PCP, sei lá. PCP. Era uma vaga de analista, né? Assim. Então entrei e quando me formei, no outro ano eu me formei, então eu fui atrás de ter a vaga de engenheiro, né? E o que é interessante, a gente ir atrás. Porque eu lembro que eu procurei o líder de processos e falei assim, olha, se tiver uma vaga, eu gostaria de participar. Ele falou, nossa, eu nunca imaginava que você queria vir para processo. Eu falei, não, quero. Ele falou, tem uma vaga. Então, assim, eu nem participei. Parênteses aí. Gente, isso que ela falou é muito importante. Às vezes a gente tem vontade, um sonho, mas você precisa dizer. Você precisa ir atrás das pessoas, se comunicar. Igual, ultimamente, eu tô recebendo bastante meninas da igreja. Eu queria tanto trabalhar na sua loja. Meninas que eu nem imaginava. E legal isso, de as pessoas se mostrarem que gostam, que querem fazer, buscar conhecimento, ir atrás de pessoas, se conectar. Porque quem não é visto não é lembrado. Foi o que você fez, né? É claro que a gente tem um temperinho especial, né? Porque a gente sabe que Deus cuida da gente, né? Mas, assim, você tem que fazer a sua parte, né? E ele falou, nossa, eu não imaginava que você queria. Então, eu entrei, né? E uma coisa, assim, que acho que é importante falar, né? No começo, então, como eu peguei muito esse lado, que era tudo muito machista, muito, né? Era bem assim. Isso é importante você falar, porque naquela época era muito mais, né? Pra mulher, né? Na vaga de processos, né? Então, ainda existe, mas hoje ainda tem muitas, assim, políticas para falar disso, né? Assim, questão de as empresas têm ido atrás, né? De aumentar o número de mulheres. Isso, elas tentam equalizar, né? Mas antigamente isso nem se tocava nesse assunto. Não tinha política, não tinha nada.
E a gente era pra você ter uma sobrevivente noção, mesmo. Quando, né, eu entrei, não era casada, né, me formei ainda. Quando eu fui casar, e hoje eu olho e falo, gente, que nada a ver. Mas quando eu fui casar, eu não tirei férias, porque... Com medo. Aquela coisa assim, não, imagina, não, vou casar, tiro 5 dias aqui, não, eu tô aqui, eu tô... E você vê, querendo não, no direito meu, né? Mas assim, tinha tanto essa pressão, mas não era algo que era falado. Era né? velado, Era né? velado. É. Então, eu lembro que eu só tirei os 5 dias da licença, né? Quando eu tirei férias. Tipo... E quando eu fui falar, né, na época, assim, vou, né, falando com as pessoas, assim, vou casar, tal, daí a pessoa falava assim, vai ter filho. Nossa, vai ter filho agora. Isso E era eu falava, eu não vou ruim. ter filho, eu não quero, É assim sabe? mesmo. Você falava que não queria ter filho. Eu falava que eu não queria ter filho. Verdade. Sempre falei que eu não queria ter filho. Dá graças a Deus eu tive. Mas assim, então, mas eu tinha um pouco também da minha cobrança. Eu via aquilo, então eu me cobrava muito. Eu me criticava, assim, eu tinha essa cobrança, assim. Então, eu até estava comentando com a Josi, né? Com o passar do Pra tempo... ficar à altura, tipo, de um engenheiro não, eu me cobrava, assim, masculino não. mesmo, porque não. antes eu tinha mais homens, ela trabalhava com Sim, muitos pra ficar homens, na mesma né? altura. Eu achava que eu tinha que, né? Então, e com o Se passar provar, do tempo, né? foi passando. Tanto é que, por exemplo, quando eu engravidei, eu já engravidei depois de muito tempo lá, né? Claro. Quantos anos você tinha de lá? Lá, acho que eu tinha uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. É porque o João vai fazer 12. Nossa. Então eu tinha uns 10 anos, talvez, lá. Quando eu engravidei, a mesma coisa. Não, vou provar, vou trabalhar todos os dias, eu tô super bem. Claro que eu tava bem, graças a Deus. Mas assim, Se eu não lembro que tivesse tudo bem eu tava também, numa né? sala de Tudo reunião, bem, alguém falava tudo assim, bem. quer sentar? Eu falava, não, mas não precisa, tô bem. Ó, Mas eu me cobrava, eu me cobrava muito, né? Hoje, conversando, lendo, eu vejo assim que eu também trouxe essa cobrança pra mim. Que também não era apenas as pessoas. E não era saudável com você, né? Eu me cobrava muito, assim. Então, mas foi muito engraçado, porque eu falava, não, graças a Deus eu fiquei muito bem na época da gestação, né? Mas então eu fui passando, teve situações em que eu via que às vezes homens eram promovidos, né? Hoje eu vejo que isso tem realmente mudado bastante. Mas eu passei alguns momentos assim. E gente, uma vez um operador tava lá na área assim e tal, e o operador falou assim, nossa, você tava de costas, nem vi que era mulher. Eu falei, e daí? E daí? Porque você tinha que saber. Qual que é o problema? Porque daí você tá com uniforme, você tá de capacete, você tá lá na área, na máquina, sabe? Eu falei, e daí? Ele, né? Começou alguma coisa assim, tipo, falou de maquiagem, uma coisa. Eu falei, fala uma coisa pra você, amigo. Eu falei, eu não vou me arrumar pra você. Eu falei, se eu for me arrumar, eu vou arrumar pro meu marido. Eu falei, então, pronto. né? Então comecei a dar umas cortadas assim. Mas, querendo ou não, a gente vai contando assim. É um ambiente masculino, eles acham que pode falar alguns comentários que são... E isso mudou muito, né? Sim, com exatamente. Hoje em dia. Então, A importância do posicionamento. do posicionamento. Né? Eu acho que eu posso falar porque eu convivi você um pouco lá e a gente sempre foi muito próxima, né? Então, você comentava, a gente sempre falava muito de empresa, né? Eu acho que você sempre se portou muito bem, assim, diante das dificuldades, dos desafios que você tinha lá, nesse ambiente que você estava. E você, e a Marcela é muito respeitada lá, assim, né? Pela profissional que ela é, como ela chegou. E sempre, que eu acho que é importante falar, meninas, sempre colocando os valores em primeiro lugar. Sim. Né? E isso você não abria mão, assim, de forma alguma. E eu achava sempre... E eu sempre falei isso pra você. Eu te falei uma vez que você era meu exemplo de profissional, lembra? Por isso, pela forma que você era, por a gente ser evangélica, então a gente, né, nossos valores, deixar isso muito bem claro. Isso também, como você falou, de ser um ministério lá também, que você possa abençoar vidas lá também, né, no seu trabalho. Uhum. Mas quando... E eu tive experiências, assim, que acho que é legal. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos. E eu sempre escrevi muito carta para Deus. Né? E eu falava, Deus, eu quero... Só que eu não sabia o que eu queria, mas eu falava assim, imagina assim, eu numa mesa. E daí eu pegava, meu pai trabalhava sempre também em fábrica. Eu pegava o óculos de segurança do meu pai, tipo, para fingir que eu era tipo uma executiva. Eu pegava uma pasta. No lado de segurança. Minha mãe é professora. Então eu pegava uma pasta da minha mãe, eu ficava assim, não, porque daí eu fico imaginando Deus assim, eu numa sala, tal, né? Eu sempre conversava com Deus. E você lembra quando eu fui... daí foi a minha primeira viagem internacional, que eu fui... eu era engenheira já lá, e eu fui pro Canadá. Uhum. E eu me lembro exatamente, eu estava numa mesa, sentada, eu estava num centro de tecnologia, numa mesa sentada, e o Espírito Santo falou assim para mim, você lembra? Olha que legal. Quando você tinha 12 anos? Uau.
E daí na hora, tipo, você tem que segurar, porque eu não posso chorar, imagina, no meio de um monte de cara lá. Imagina. Nossa, né? O cara fazendo a minha agenda, a sua agenda da semana, assim, e o Espírito Santo falando aqui, assim. Então, Era exatamente igual você tinha pensado. Exatamente, eu não sabia o que era, né? Eu não sabia que eu ia estar lá, assim. Mas era exatamente, né? Eu não tava de óculos de segurança, né? Mas eu tava com a pastinha do notebook. Mas, assim, e daí eu vi. Então, uma coisa que é importante a gente falar, né, para as meninas, para as mulheres, assim, que às vezes quando a gente está no meio do processo, dói, né? Dói. Eu já ouvi muita coisa, eu já me senti incapaz, né? Mas... Infelizmente, tem alguns comentários ainda que a gente não pode se abater. Mas nós somos no capazes. Meio, né? O que a gente tem que entender é assim, o que realmente você quer e até mesmo buscar qual é o seu propósito. Né, Flávia? A gente, como você falou, a gente fala de propósito, né? Qual é o seu propósito? E acreditar, assim, né? Orar, Sempre. claro, colocar nas mãos do Senhor. Porque enquanto você tá passando, dói. Mas quando você olha pra trás, você fala, nossa, até que não foi tão difícil depois até que eu aguentei. Você conseguiu. Então, assim, hoje, né, eu tô com uma gerência lá, né, tem um time. Então, hoje eu procuro levar isso para as pessoas, né? E às vezes, tipo, eles nem sabem, mas às vezes eu dou um bom dia, eu faço assim, bom dia, tudo bem? Mas antes de chegar lá, Senhor, onde eu colocar minha mão, vai ser abençoado. É isso. Eu também faço isso. Eu faço assim, bom dia. Tipo, as meninas da loja, elas oram pelos sapatos, de quem vai usar o sapato. Isso. Isso aí é isso daí. E daí um dia eu brinquei com eles, não, porque, né, aqui tá super bem, em todas as regiões, na época do Covid, eu trabalhei todos os dias, assim, a gente não teve, né, grandes dificuldades. E o pessoal, assim, na sala, não, porque, né, graças a Deus, eu falei, gente, eu tô aqui. Eu falei, gente, eu oro, eu sou aqui, né? Eu falo assim pra eles. Isso é muito, e você falou assim, questão do propósito, né? De a gente, às vezes, achar que só a gente pode cumprir o propósito na igreja, ou uma ação social, né? Numa ONG, ou com os filhos. Mas, como vocês falaram, e eu acredito muito nisso, que o trabalho também é o nosso propósito e é o nosso ministério. Exato. Onde a gente pode realmente também exercer a nossa fé, de levar Jesus ali onde a gente esteja, porque a gente é tão capaz quanto qualquer, né, falando de homens, ou naquele lugar que a gente está inserida. E quando algumas meninas me perguntam assim, qual profissão seguir e tal, eu falei assim, algo que te dê algum propósito. O legal é você identificar, mesmo que seja uma profissão meio aleatória, aonde que eu vou, todas a gente consegue identificar, todas têm propósito. A gente consegue enxergar, você olha, o que eu posso fazer um bem para alguém nessa profissão, o que eu posso agregar na vida de alguém, né? E é engraçado que todas as meninas que vieram aqui, todas identificam, assim, de quanto elas podem abençoar mulheres, né? Algumas trabalham, né, direto com mulheres, ou abençoar famílias, abençoar pessoas, abençoar o pessoal que trabalha com você lá no trabalho, e até na questão do intuito mesmo da profissão, por exemplo, lá na Orica mesmo, assim, né? Onde eu trabalho, de algumas situações, de eu saber assim, se eu fazer dessa forma, eu vou agradar a Deus e vai abençoar essas pessoas também. Então, para mim, é gratificante por ambas as partes. Então, quando alguém vem assim, você me ajudou aquele dia, foi muito importante aquela sua palavra, tal. Não era só uma palavra de uma pessoa de RH, era uma palavra de alguém que acredita naquela pessoa, de que acredita que Deus está com ela de verdade. Então, assim, todas as profissões, por isso que eu acho que realmente a mulher pode sim ter uma profissão, pode sim ter um trabalho, né, seja no nível, né, numa empresa ou no empreendedorismo, né, e eu tenho agora os dois, né, mas a gente sim tem que identificar. Então, vocês todas que estão nos ouvindo, se ainda não identificaram aonde está o propósito de você na profissão, identifique, vocês vão achar. Seja trabalhando numa farmácia, trabalhando no hospital, trabalhando numa loja no centro da cidade. Quantas vezes as meninas falaram que já chegou pessoas lá que precisavam de ajuda, de uma oração, e elas estavam ali dispostas. Então, é só a gente ter essa visão, né, de que nosso trabalho é o nosso propósito. Em qualquer área, viu, Josi? Não existe essa questão de ter que separar. Eu vou separar o trabalho de Deus. Se você é cristão, se você conhece a Deus, não existe isso. Não tem como separar meu trabalho da minha vida espiritual. Elas são uma junção, caminham juntos. Então, se você está com alguma dificuldade no seu trabalho ou está com alguma dificuldade na vida espiritual, ambos andam juntos. Sim. Né? Então, tem que eu tenho uma curiosidade, Flávia, pra te perguntar. Porque você falou que na época que você engravidou, você escolheu né, ficar. Né? Quanto tempo, mais ou menos, você ficou assim? E como que foi esse período? Você trabalhava bastante, então, né? Gente, eu continuei trabalhando, né, como empreendedora dentro da minha casa mesmo. Vendendo as coisas, né, que você falou.
Só que daí, para mim, era muito pouco ainda, porque eu precisava, né, me movimentar mais, né? Mesmo cuidando de casa, cuidando das crianças e cuidando do meu trabalho. Mas eu tentei me aventurar a trabalhar. Trabalhei um tempo na LG e trabalhei na Ford. Mas daí quase pirei na batetinha com as bielinhas lá, né? E daí foi, acho que um tempo mais ou menos aí, de uns 7, 8 anos, mais ou menos, que eu fiquei me aventurando nisso até encontrar aquilo realmente que eu queria. Até o Júnior falava, não, é esse caminho que você tem que seguir, senão não vai dar certo. E hoje fala, ufa, eu estou Ufa! Mas você falou isso, né? Tem muitas pessoas que trabalham mesmo ali de produção. Uhum. Então, ali, eu tenho um menino lá da nossa igreja que ele trabalha, né, numa linha de produção, trabalha numa fábrica, mas vocês não têm noção de quanto que ele é abençoado lá com as pessoas que trabalham com ele. Ele fala de Jesus o dia inteiro, ele ora pelas pessoas lá na produção. E assim, ele, né, alguém aceita Jesus lá no meio, assim, fala assim, tá trabalhando lá, Que virando as lindo, coisas, que assim, lindo. e aí ele começa a falar da experiência dele, do passado dele, né, do quanto que Deus mudou, quanto Jesus foi importante na vida dele. E ele enxergou que ali ele pode ajudar muitos meninos, Uhum. né, que às vezes estão em depressão ou não acreditam na vida. Eu falei, gente, isso aqui é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão também, então a gente tem que encontrar um propósito. Então, assim, ele realmente entendeu que ele é Sim. essencial naquele Uhum. lugar. Então ele vai trabalhar felicíssimo, entendeu? No trabalho dele, super contente, ele manda mensagem para nós lá do trabalho. Gente, olha aqui, ó, falei, um fulano aqui tava em depressão, tava querendo até se matar. Falei, né, conversei bastante com ele aqui, a gente orou. Falei, né, que ele é um menino que é uma pessoa única para Deus, não sei o quê, que ele tem um futuro lindo. E o cara se ajoelhou lá e aceitou Jesus, Ai, falou, que bênção. Uau. que bênção, não sei o bênção. quê. Glória E a assim, Deus. então, encontrar meu propósito em tudo que a gente faz. E sabe Encontrar as quando- oportunidades de fazer o bem para alguém, né? De olhar o outro com mais carinho em tudo que a gente faz. Sabe por Amém. que eu perguntei pra você? Porque assim, acho que é uma coisa também importante. Com certeza você deve ter também bastante mulheres que vão, né, tá assistindo e que talvez elas não trabalhem fora. É. Né? Eu perguntei a você porque assim, Uhum. quando a gente fala, né, de cada um ter a sua história, é importante a gente entender e respeitar cada um a sua história. Perfeito. Porque eu vou te falar, né? Eu olho assim admiro. essas mulheres, assim, eu admiro, porque assim, quando eu fiquei em casa, sei lá, meu marido fez uma cirurgia no joelho, eu tirei férias pra ficar assim, Cuidando. focada mesmo em cuidar. Nossa, eu comprei até o robozinho lá, que eu tinha a vassoura, eu comprei até aquele robozinho da casa e tudo mais. Falei, meu Deus do céu, Jesus. Não, Né? Eu não tava. você- Eu comecei a olhar tudo, não, tudo que é prático aqui, comecei a ir pra ver. Porque, né, e eu tenho, assim, experiência, né, na minha casa eu tenho a minha mãe, né, que minha mãe é professora, então minha mãe trabalhava o dia inteiro, Muito, né? de manhã, à tarde, à noite, né, e eu tenho a minha sogra, que ela, né, sempre cuidou Dedicou da a casa, vida à se dedicou família, à né? casa, né, Que é um então, trabalho assim, também. e que eu olho também e falo, Jesus, nossa, mulher maravilha, né, a pessoa que tá ali. Então, é importante também falar sobre isso, né? A gente está falando aqui para A pessoas... gente falou muito isso no primeiro episódio, né? Da importância da mulher dentro da família. É. De quanto isso é a prioridade nossa, né? Que é um trabalho essencial. Por isso que é importante, porque assim, com certeza, Flávio, também, assim, eu tenho a minha profissão e eu me realizo, isso é importante para mim. E respeito também as mulheres que estão, né, em casa, que estão cuidando, Sim. porque para mim, nossa, elas são demais, assim, que eu não consigo. Não, mas eu acho que é importante você falar isso, né? Porque até a pastora falou muito disso e falou muito bem no primeiro episódio, de que algumas mulheres que não trabalham, de se sentir menos. Que você não é menos porque você trabalha. A gente tá falando desse episódio aqui de mulheres que trabalham, dando um ênfase de histórias interessantes que possam ser inspiradoras. Mas também, tanto que vai ser o primeiro. Porque a gente quer valorizar também a mulher que está em casa cuidando do filho, que para mim é o maior trabalho. Porque você está cuidando da sua família, do futuro, é a geração futura. Ali pode estar o futuro senador, o futuro presidente de um lugar, ou alguém que vai ser vai ser assim, importantíssimo em alguma parte da vida de alguém. Ali você está cuidando de seres humanos ali. Então, para mim, é o trabalho mais importante da nossa vida. Sim. Então, mesmo que você ache que você não está fazendo, você faz. Não, sim. Você cuida, você não faz o dia inteiro, mas você um bolo cuida. tão perfeito quanto o dela, né? Mas eu tô a gente aprendendo cuida. a fazer uns fits aí que você faz no Olha, que daí mas a gente tem isso também. Mas a gente... Por isso que vai ser o primeiro episódio, meninas. É bom deixar isso muito claro. De falar que, apesar de a gente estar falando de trabalho aqui, a gente trouxe outras meninas que trabalham em outras coisas, mas a
a nossa casa, nossa É família, o primeiro é o ministério. primeiro ministério. É o primeiro. É a E com certeza primeira a Flávia questão. ajuda muito nesse ministério, né? Com a Oh. decoração e fazendo, né? Sobre a mentoria da mesa também, né? Trazer esse valor novamente, né? Que hoje em dia tá bem, né? Tá Muito bem desvalorizado. silenciado, né? Tá silenciado, né? Gente, E meu Deus, tá bom. é muito importante. Então tem a ver também, além da decoração, também a parte da mesa. É né? porque o que eu vejo. Trazer essa conexão novamente com a família. Né? Como a Josi falou, dessa questão desse tempo acelerado que a gente vive, principalmente por conta da tecnologia. Né? Às vezes tem um filho ou a mãe comendo, assistindo TV, outro no celular, não. Né? A gente tem que trazer de volta para a mesa. Lembro que a mamãe não deixava de jeito nenhum. Lembro de 5, 7 anos, é na mesa. Então, vale a pena. Então, ó, mesmo que a gente trabalhe, a gente sabe que esse é o nosso primeiro trabalho, primeiro ministério. Aquelas que não trabalham, vocês já fazem um trabalho maravilhoso, cuidando da família, da casa, então faz com excelência. Esse é o segredo. Tudo que você fizer, faça com excelência. Gente, excelência. E agora só passou muito rápido, viu? Acabou. Acabou. Dá pra ficar mais aqui, né? Deu um gostinho. E durou bastante até. Você fala muito, viu, Flávia? Vocês duas, eu falei. Essas duas falam muito, mas e foi acabamos muito bom. de se conhecer, hein? Gente, a gente acabou de se conhecer. Muito bom. Para finalizar, porque eu queria que você passasse uma mensagem para as mulheres que vão nos assistir, do quanto o trabalho pode ser gratificante, né? E de ter um propósito, do quanto você se sente nesse papel, né, de mulher, trabalho, família. E eu esqueci de uma coisa antes. Corta essa parte aí, ó. Vamos lá, voltando. Eu quero falar uma coisa para vocês antes de a gente terminar. Vamos fazer aqui uma mudança. Eu já entreguei o presente da loja para elas. E elas estão usando, antes de a gente acabar aqui, os nossos calçados. As duas amaram, cada um com seu estilo. Já imaginei várias reuniões. Vai arrasar. Essa cor tá super em alta, né? Super em alta esse modelo. Gente, super confortável. Muito. Os dois são. Eu já tinha falado isso fora das câmeras, então eu posso falar. Pode falar. Pode falar nas câmeras. Faz propaganda pra mim aí. Não, achei super confortável. Uma delícia. Então, ó, mocassim, tá muito, muito em alta também esse daqui. Aquele formato também tá super legal, tipo tamanquinho. Mega confortável, também dá pra vários confortável. Gostaram do presente de vocês? Amei. Eu ia dar um presente eu mas que já, né, que vamos colocar aqui no look, vai ficar bem legal. No caso a gente ganhou, experimentou e já quis ficar, vamos falar a verdade, né? Então... E aí, mas é legal mostrar, a gente tá mostrando pra todas as mulheres em todos os episódios, de quando a gente pode compor diversos looks, diversas mulheres diferentes, usando o mesmo, tipo assim, o sapato diferente, mas no conforto, e cada um respeitando o seu estilo. Então tem o estilo da Marcela, o estilo da Flávia. Então que bom que vocês gostaram. Agora, voltando aqui, né, para terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que querem aí trabalhar e como elas encontrarem um propósito no trabalho. Você também, ô Flávia, dentro do empreendedorismo, porque tem muita mulher que me segue, que tem um negócio próprio, elas me perguntam como que tá, como é que eu consegui. Então, eu sei que elas me falam, você é minha inspiração, muitas falam isso para mim. Então, eu acho que você também né, tem mais que eu, que você tá há mais tempo. Fala um pouquinho pra gente também. Olha lá, Marcela. Você depois ela. Vamos lá. Tá. Vai acabar. A gente já falou bastante. Então tá bom. Não, na verdade, se fosse deixar uma mensagem final aqui para as mulheres, o que eu deixaria é a gente entender que nós somos únicas. É importante a gente identificar, né, o que a gente gosta, quais são os nossos pontos fortes, e conhecer as nossas fraquezas. Algo que é importante, conhecer suas fraquezas não significa que você tem que trabalhar em cima delas. Foca no que você tem de bom, foca no ponto forte. E realmente assim buscar, entender que ao longo do caminho você vai encontrar algumas pedras, você vai encontrar obstáculos, faz parte da vida, ok, pensa que você está crescendo, que você está se desenvolvendo, e uma coisa muito importante, lembre-se de deixar um legado. Exato. E não esqueça que prosperidade tem muito mais a ver com você não ter necessidade do que com dinheiro. Né? Às vezes as pessoas estão buscando muito dinheiro. Eu quero ser engenheiro porque eu tenho dinheiro. Busque o que você realmente faz bem, busque excelência e seja uma pessoa próspera. Porque prosperidade é ausência de necessidade. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com realização, tem a ver com você estar feliz. E é o que acho que a Flávia falou aqui, né? É você estar feliz com o seu trabalho, na sua casa, com a sua família. Com tudo, né? Com tudo. Então que nós possamos ser plenas. Né? Que lindo, gente. Depois disso, imagina que orgulho dessa minha amiga, gente. Fala mensagem maravilhosa. Você vai falar bem mas também. Mas a gente ensaiou lá no elevador. A gente ensaiou no elevador.
Não, assim, é exatamente, deixar legado. Sua mensagem perfeita. Bom, Vamos lá. sobre empreender, né? Hoje em dia ainda existem mulheres, né? Vamos falar um pouco aqui das mulheres, que é o foco, que tem medo de empreender. Então você, assim como eu tive medo um dia, não atrase aquilo que Deus tem tão grande para fazer na sua vida. Não tenha medo, se conecte com pessoas que estão nesse processo, aceite o processo, não deixa nada parar você, porque com Deus nós podemos todas as Amém. coisas. Amém. Aqui está o exemplo vivo, né? Exatamente. E se alegre dentro do processo, porque a Bíblia fala, né? Deus fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins cooperam para o seu bem. Então seja feliz naquilo que você acredita e naquilo que você ama. Não pare. Não pare. Lindo também, viu? Arrasou A também. gente ensaiou, né? Gente, Foi. que coisa mais linda. Obrigada. Obrigada. Estou muito feliz de ter vocês aqui. São realmente meninas, mulheres que eu admiro muito. Né? As duas, eu vou chorar porque Você também, Josi. vocês duas são muito importantes para mim. A Marcela, né? Como eu estava até pensando em vocês esses dias. Você sabe todos os meus segredos, eu acho, da minha vida. Então, assim, é uma pessoa. E eu admiro muito você como mãe, como esposa, né, como profissional. Tenho muito orgulho de ser sua amiga. Obrigada, amiga. Te amo. Muito também. E você também, amiga. Sim, você foi um presente de Deus. Eu sempre falo isso para você também. Né? Foi uma amizade super recente, mas você já me inspira muito, a sua história, a sua trajetória, né? Como da Marcela também. Então, eu quero realmente mais estreitar ainda mais, né, a nossa relação. Josi. Minha casa é sua casa também, você me ajudou a decorar. Então, muito feliz de ter vocês duas aqui, tá? Obrigada. E eu sei que a gente tá super emotiva falando, eu preciso falar uma coisa que eu esqueci. Antes de a gente terminar, que todos os sapatos que eu usar no dia vão estar em promoção. Então, esse também vai estar numa promoção fantástica. Gente, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Uau! Ele é lindo. Vai estar 25% de desconto. Mas vai estar hoje, maravilhoso. Quando sair a semana do episódio, a semana inteira, ele é de couro. Ele é de couro, ele fica maravilhoso no pé. Eu, inclusive, já estou usando o meu aqui. É super confortável também. Vale super a pena. Ainda mais eu que sou um pouco baixinha, ele é um salto mais. Ele tem uma sola mais alta, então super compensa, tratorado. Lindo, vai estar em desconto. Então, todos os sapatos, todos os episódios. Ele é maravilhoso. Né? Olha só a roupa que eu fiz. Super versátil. Ficou super diferente, né? E agora, voltando para a parte final, né? Eu tinha esquecido. Obrigada de novo. Então, um abraço em vocês. Foi maravilhoso. Obrigada. Um abraço.